missão da igreja, boa nova no amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida florir, fecundar, o que em rede... Eu queria conversar com vocês também sobre a forma como é estruturada a campanha da fraternidade, porque assim, eu vou ser sincero para vocês que eu sou um católico de campanha da fraternidade, de mais de ir na missa e saber o que está acontecendo do que estudar. E aí eu conto para vocês que o ano passado eu estudei muito, né? Porque foi um ano que deu muita polêmica também, né? Foi muita na rede social, muita gente falando, né? Indo contra o Papa, sem beber, né? Dadas as condições políticas que a gente tem e as opiniões mais importantes que os fatos, inclusive, né? O pessoal criticava muito, mas eu falei assim, eu vou estudar esse texto base, eu vou estudar em casa mesmo, né? Eu comprei texto base, que inclusive é super baratinho, né? Acho que todo mundo podia comprar. E estudei, eu falei assim, nossa, que coisa rica e que metodologia de trabalho interessante, né? E esse ano ele fala, o texto base, ele deixa bem claro isso, inclusive forma em capítulos, né? Que é o escutar, o discernir e o agir. E é uma metodologia mesmo. E eu, né, já fui professor da universidade, Tiago, Isabelle, tá no ramo, a gente já participou inclusive de um seminário, né? De um congresso de educação humanística, isso foi em 2019, né? 2019. Quer dizer, a gente gosta dessa área, né? Essa área é muito boa. E aí, o trabalho científico é justamente isso, né? Que é você, com base em textos, né? Em artigos, em livros, né? Você estuda, né? Tira um referencial e aplica ele, né? Dá uma metodologia, aplica ele, e aí, esse é basicamente... Se eu me corrija se eu estiver errado, tá certo? Porque eu já estou fora, já tenho uns 2 anos. Mas o texto base a campanha da fraternidade é estruturada assim também, né? Que é você analisar o panorama, que seria escutar, né? Trabalhar com esses dados, né? O que eu posso fazer com esses dados, que é o discernir, e a partir disso, o que eu vou fazer? O gesto concreto, que é o agir, né? Fala um pouquinho dessa parte que eu acho extremamente legal. Sim, então, essa é uma metodologia já bem antiga, né, na igreja, principalmente na América Latina, né, nos anos 60 começam a usar essa metodologia aqui, bem atrelada ao Concílio Vaticano II também, não é? Mas bem na nossa América Latina. Essa metodologia ela foi usada muito no Brasil pela Pastoral da Juventude, pelas comunidades eclesiais de base, né? Então é uma metodologia bem antiga já. E esse ano ela vem um pouco mais, cada ano agora eles estão mudando, né, as palavras. Adequando ao assunto. Então é o ver, o julgar e o agir, não é? A base. Então ver, primeiro entender a realidade, que esse ano já está no escutar, então, né, que tem a ver também com a passagem, né? Então primeiro você escuta, você entende a situação, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Depois nós temos o julgar, que é o discernir, o julgar a vida, as ações através da palavra de Deus, então discernir através da palavra também, então refletir sobre aquilo e depois o agir, que continua a agir mesmo, né? Então, e agir, o que a gente vai fazer para mudar essa realidade? Como é que a gente pode estruturar, né, uma ação? Porque a campanha da fraternidade, ela também visa isso, ela não visa ficar apenas nas palavras, né? Mas visa ações nas comunidades, ações nas instituições também, na sociedade civil, e esse ano, né, ações principalmente em escolas. Claro que não é apenas educação formal que ela está tocando nesse ano, mas é o que está, né, aparecendo mais. Também toca na educação informal, educação popular, mas é o que aparece mais e é o que nós estamos refletindo. Lembrando que essa é a terceira campanha da fraternidade que toca no tema da educação. Nós tivemos lá nos anos 80, no comecinho de 2000, né, e agora pela terceira vez tocando nesse assunto. Que legal. É muito interessante essa forma de trabalho. Sim. O que eu particularmente acho legal, que no ver, às vezes você fica meio assustado. Primeira vez que você tem contato com aquelas informações todas, sempre o ver, que é o escutar, traz muitos números, estatísticas. Porque assim, olha, esse é o desenho 4, né? Essa é a nossa realidade hoje. Né? E sempre com números oficiais, eles têm cuidado com o preparo, eles têm cuidado de pegar informações sempre oficiais. E, então, assim, às vezes assusta, dá aquele baque, nossa, então
às vezes tá meio ruim, tinha né? essa noção. Exatamente. O interessante é que demonstra o porquê que a gente tem que tocar naquele assunto. Depois aí vem essa reflexão, né? Principalmente no texto bíblico ali, esse discernimento, mesmo como você chama, mastigar, né? Sim. E entender. E assim, tá, e agora? Agora é o agir. Né? Para que a gente está estudando isso tudo? Por que a gente está falando disso tudo se não é para fazer nada? Né? Então vamos partir para agir agora. O que tem de concreto para a gente fazer? Legal. E eu acho interessante até a gente, que as pessoas olhem um pouco aqui a nossa mesa para entender que muitas vezes a gente vê a campanha da fraternidade, quem não conhece, quem está conhecendo a campanha da fraternidade a partir desse vídeo nunca foi procurar saber, que não é uma coisa jogada assim, eu tenho muitas pessoas que eu conheço, que eu vou falar a respeito da campanha da fraternidade, acreditam que é só escolhido um tema e acabou. No máximo o tema, a musiquinha para cantar na missa e só. Só que a campanha, você me dá licença só para... Gente, são textos e textos, muita coisa, muita gente parou para pensar, escrever, refletir a respeito disso, identificar, como o Thiago falou, as carências que tem, porque você também não adianta você pegar num tema em que o país é bem desenvolvido e só para ser uma campanha bonita. Seria uma campanha linda você falar de música, você falar de não sei o quê, mas... Sim. Não é uma carência do nosso povo. O nosso povo faz muito bem isso, graças a Deus. Mas a educação realmente é um ponto que, em todos os indicadores em que a gente olha, o nosso país está ou nas últimas posições ou muito próximo disso. E aí a gente percebe que isso se reflete em tudo. Isso se reflete nas nossas escolhas políticas, isso se reflete na nossa qualidade de vida. Porque se você não entende o que está acontecendo, você não consegue nem sequer questionar a tua vida. Você fala assim, viu, a educação não está boa, a saúde não está boa, mas por que não está boa? Ah, porque eu vou lá, não tenho médico da minha especialidade. Se você conversar com as pessoas, muita gente está lá na fila do SUS reclamando da saúde, mas de fato ela não consegue nem argumentar. Por quê? Porque falta a base de educação para que ela consiga olhar a vida dela e enxergar os problemas. E eu acho que a campanha da fraternidade nesse ano, ela segmentou de uma forma muito bonita de mostrar que a carência de educação não é só a educação acadêmica, de escola. A gente está mal educado politicamente, a gente está mal educado economicamente, a gente está mal educado juridicamente, falando da nossa área de trabalho. Quantas vezes a gente vê as pessoas chegarem lá e não entender nem o que está acontecendo ali, está numa audiência e não entende nem o mínimo da solenidade. Está aqui para alguém decidir esse problema que eu apresentei, hoje é o dia para decidir. Quantas vezes a gente vê, né? Estava trabalhando essa semana e quantas vezes a gente escuta na audiência, não, o momento de você ter trazido as provas era agora, o momento de você ter trazido uma testemunha, alguma coisa importante, era agora. Então a pessoa vai para uma audiência, vai para uma solenidade e não entende o que está acontecendo ali, né? Quantas vezes a gente vê em tantas áreas, as pessoas lotam aqui a Câmara Municipal para diplomação dos eleitos, né? Essas pessoas não têm ideia daquilo, às vezes falam as coisas de uma forma totalmente perdida. Vou dar um exemplo básico. Às vezes a gente conversa com as pessoas e fala assim, viu, vereador tal, é muito bom, asfaltou a rua de casa lá. Você fala, viu, quem asfalta a rua da sua casa é executivo. O vereador ele pode ter tido alguma influência, levou o pedido e tal, cada um com suas funções dentro dos poderes, mas são coisas distintas e isso é falta de educação. Então, a gente teve uma campanha falando de políticas públicas e tentou esclarecer justamente isso. Uma família precisa de cesta básica. Existe política pública para atender essa necessidade. Tem lá, tem o CRAS, né? Então tem já tudo estruturado e funciona. Só que às vezes eu vou atrás do vereador para ele me conseguir uma cesta básica. Não, você está indo pelo caminho errado, né? Agora, isso que você falou, eu acho que, por exemplo, o meio ambiente é um grande exemplo. A gente não tem educação ambiental. A gente não tem. Tem aquele que procura saber. E precisa de pelo menos o básico, que a gente vê que não tem, que é não jogar lixo na rua, não, coisa o mínimo. Que as pessoas falam, mas o que tem a ver meio ambiente isso aí? Não, aqui tá tudo asfalto. Eu já ouvi isso, gente.
aqui tá tudo asfaltado, eu jogava pé aqui e não tô poluindo o meio ambiente. Olha, o nível de... E isso reflete não uma minoria, mas uma parcela grande da nossa população pensa dessa forma. E assim... E tentar isso. E é um problema mais do que urgente. A gente sabe que a gente precisa fazer alguma coisa, mas não sabe nem por onde começar muitas vezes. Faltou essa educação ali ambiental e que a gente passa para os nossos filhos, espera que eles aprendam melhor do que nós aprendemos, mas assim, a gente tem que correr atrás agora, né? O texto base, ele fala, eu acho que tem tudo a ver com o que vocês estão dizendo, ele fala muito sobre a educação integral do ser humano. Sim. Né? E aí, fala um pouquinho disso para nós, o que é essa educação integral? Né? Essa necessidade e essa preocupação da campanha da fraternidade em educar de forma integral.